Estamos de volta com o programa Nosso Centro, uma realização da USE Distrital Tucuruvi. Mande um e-mail para nós, programa nossocentro@tvmundi.com.br. Ou então acesse o nosso site. Lá você vai ficar sabendo das casas espíritas, os nossos eventos, os livros que nós temos à disposição para comprar, que logo, logo estará no nosso site. A loja virtual. A loja nossa virtual. É usetucuruvi.org.br. E voltamos com o nosso programa, Nosso Centro, hoje com o nosso convidado Eli Ferreira. Eli, fale-nos como você escreveu esse livro aqui, O Evangelho que eu conheci. Eu li esse livro, é um livro maravilhoso, fala a linguagem do povo, aquilo que o nosso mestre ensinava para aquele povo, que até muitos de nós poderíamos ter estado naquela época. Com certeza estivemos. Né? Estivemos. E se estamos reencarnados é porque não entendemos naquela época o que ele trouxe. Né? E há mais de 2000 anos que ele falou esses ensinamentos e ainda nós não estamos vivenciando ele, né, Eli? Na verdade, eu sempre gostei muito da Bíblia Sagrada. E, ao mesmo tempo, eu não concordava com a linguagem, uma linguagem muito difícil. É porque é codificada, né? Tudo Isso. Código, né? E muitas alterações vieram ao longo do tempo e eu sempre busquei pesquisar, tendo como base a doutrina espírita. E no início deste ano eu vim a descobrir que eu tinha um câncer. Os médicos não descobriram ainda a origem desse câncer, mas a metástase estava no fígado. E sentindo muitas dores, já internado no Instituto do Câncer, eu pensei, numa noite, inclusive às 4 horas da tarde daquele mesmo dia, havia desencarnado o senhor que estava do meu lado. Barbaridade, você deve ter se uma situação, né? E pelo mesmo motivo, né? Um câncer. E eu, ali sozinho no quarto, eu pensei, se eu pular, correr, dançar, ficar parado, a dor vai ser a mesma. Então, parado eu não posso ficar, eu tenho que fazer alguma coisa. Nisso entra a enfermeira, eu perguntei se ela poderia me ceder um sinal de internet. Me foi concedido, minha esposa levou no dia seguinte o notebook e eu resolvi escrever, porque algumas pessoas chegavam para as pessoas que estavam ali residentes, internadas, e dizendo que algumas pessoas religiosas que tinham autorização de entrar e diziam que nós estávamos naquela situação em função de não aceitarmos o Cristo ou coisas parecidas. Eu nunca aceitei essa ideia de um Cristo punitivo, de um Cristo que fala para você perdoar 70 vezes 7, mas não te perdoa se você não aceitar ele uma vez. Então é incoerente. Eu resolvi escrever. Então peguei os trechos da Bíblia e peguei esses trechos e coloquei uma visão pessoal. Mas além de ter essa visão pessoal, eu coloquei os fatores históricos. Por exemplo, quando Pedro chega em Cafarnaum junto com Jesus, os cobradores de impostos, logo querendo dinheiro, pressionam Pedro, não conseguiram se aproximar de Jesus por causa do seu magnetismo, mas chegaram até Pedro e falaram, você tem que pagar imposto. O Jesus não precisava porque ele é da raiz de Davi, então ele não precisaria. E Pedro chega a Jesus meio cabulado e fala assim, Senhor, estão pedindo para a gente pagar imposto. E quanto que é o imposto? São 2 denários, que seria o valor de um stater, que é uma moeda corrente na época, corresponderia a dois impostos. Ele falou, tudo bem, Pedro, vá ao mar, jogue a rede, o peixe que você pegar lá, você vai encontrar um stater e aí você paga o nosso imposto. E de fato ele foi, jogou, pegou a moeda e tudo. Aí eu pergunto nesse livro, mas Jesus não podia ter materializado na mão de Pedro ali? Se ele materializou na boca de um peixe a quilômetros de distância, aí vem a explicação. Jesus não quer comodismo, aquilo que o Edmar falou, não quer tirar o nosso direito de conquistar as coisas. E Pedro era pescador. Então ele está querendo dizer que através da sua profissão, do seu trabalho, você vai conseguir o seu sustento honestamente. Pedro era pescador, então ele mandou Pedro ir pescar. Eu acredito que se fosse algum ferreiro, ia mandar dentro daquela profissão e assim por diante. E a gente procura trabalhar isso no livro, essa visão sobre reencarnação, por exemplo, aquele momento em que Jesus chega, está fazendo a sua palestra, trazem um cego e querendo pegá-lo de surpresa, um escriba chega para ele, escribas eram aquelas pessoas que escreviam as leis para o povo, e questiona Jesus. Jesus, quem errou? Foi ele ou foi o pai dele?
Então, o interessante é a gente raciocinar. Foi ele ou o pai dele? Então, a gente vê duas teses que existiam na época. Se foi ele, só podia ser em outra vida, que ele era cego de nascença. Então, eles acreditavam, tinha um grupo que acreditava na vida, na pré-existência da vida. E se foi o pai dele, baseado na lei de Moisés, que as pessoas interpretam errado, que a iniquidade de hoje será cobrada na terceira ou na quarta geração. Significa que se você errar, é o seu neto que vai pagar, ou seja, injustiça total, que nem a justiça dos homens trabalham dessa forma. Então a gente vai procura de numa linguagem bem simples, explicar essas passagens para as pessoas verem que o Cristo era muito sábio, e que o fanatismo religioso e o interesse de muitos, como o nosso amigo José Reis Chaves escreveu o livro, né? A Bíblia, a moda da casa, ou seja... A Bíblia, a moda da casa? Moda da casa. Que interessante. Ele escreveu esse livro há uns 9 anos. E porque eu uso a Bíblia para fundamentar aquilo que eu penso e acredito. Então eu altero. Né? E no caso aqui não. Aqui a gente procurou o texto certo e através desse texto nós trouxemos uma visão mais pessoal sobre a mensagem do Cristo. Eu gostaria de lembrá-los que escriba, naquela época, muitos apóstolos ou pessoas sabiam falar direitinho, mas não sabiam escrever. Exatamente. Então essas pessoas, eles iam falando o pensamento deles e elas iam escrevendo. É como hoje, muitas pessoas que não sabem escrever e não sabem ler, então ele pede para alguém escrever uma carta para ele. E tem muitas pessoas que sabem escrever e se coloca à disposição dessas pessoas. Então ele vai falando o pensamento dele e a pessoa vai escrevendo para o papai, para a mamãe. Aí depois, quando o papai ou a mamãe recebe a carta, pede para alguém ler para ele, porque ele não sabe ler também. É isso aí. Os escribas. Antigamente, na linguagem de hoje. E muitos doutores da lei usavam os escribas para passar a lei. Justamente. E dominar o povo em função dessas leis. Então eles levavam escrito isso para a multidão. É que nem Jesus, quando prometeu o Consolador que viria a relembrar muitas coisas que seriam adulteradas, modificadas, esquecidas, e trazer novas verdades. Porque ele já estava vendo que seriam alteradas muitas coisas. E depois, com o tempo, também. A Bíblia também, como era passada oralmente, depois começou a aparecer a escrita, o pessoal fazia de acordo com aquela época ou com a vontade dele, querer dominar o povo. E a tradução oral é terrível, né? Porque conta aumenta um conto, então. como diz o ditado popular. E foi com Esdras que a antiga lei foi escrita, porque até então era passada de pai para filho via oral. Via oral. Imagine a bagunça que foi feita na Bíblia aí. Eli, eu queria fazer uma pergunta para você. O Evangelho que conheci, que é o título do livro, o Evangelho que conheci, te ajudou a passar por esse momento de enfermidade que você está, né? Porque você ainda está na cura, né? Na cura, você não está na doença mais, você já está na cura. Te ajudou a passar, e como ele pode ajudar outras pessoas através da leitura? Me ajudou porque, primeiro, que eu entrei em atividade novamente, que geralmente quando recebemos uma notícia de uma doença como essa, a tendência é a pessoa se fechar. Sim, se e é um perigo. Né? Então, me ajudou muito. Além da mensagem, o simples fato de eu trabalhar para fazer o livro. Mas para as pessoas que nos assistem agora, esse livro vai ajudar porque traz um Cristo motivador. Um Cristo que trabalha a esperança. Não um Cristo que cobra, mas um Cristo educador. Um Cristo que mostra que cada um de nós pode sim conquistar tudo aquilo que precisa para a sua evolução. Eu acho que basicamente é isso. Ponto. E falar nisso, nós já estamos no encerramento do nosso programa, que é uma pena, a gente fica triste, mas foi a mensagem do Eli para vocês. Se alguém tiver algum problema, igual, como é que fala? Se espelhe. Se espelhe nesses ensinamentos de nosso Mestre Jesus, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até uma próxima, Edmar. Eu vou pedir para o Eli deixar o site, o e-mail, né? Se alguém quiser entrar em contato. Pessoas que quiserem adquirir o livro, primeiro, se estiver aqui em São Paulo, acabei de deixar com a Uzi Tucuruvi os livros à disposição, então nos centros, com certeza, já vai ter esse livro.
mas também por e-mail. O meu nome completo, elidesouzaferreira@hotmail.com. É .com somente. Repita! Repita. elidesouzaferreira@hotmail.com. Obrigado e até a próxima.